Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de tantos testemunhos que nós temos escutado, e diante do testemunho que a Valdênia trouxe para nós, um testemunho de profunda libertação espiritual, de início de vida nova, porque foi isso o que aconteceu. A pessoa ser arrancada das garras do mal, mesmo ser tirada da boca do leão, não é? Foi isso que nós ouvimos neste testemunho. Depois disso que nós escutamos, a palavra de Deus vem falar para mim, para você, para cada um de nós. Portanto, Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, tendo vós todos rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis nenhuma chance ao diabo. O que roubava, não roube mais. Pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem àqueles que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcado como por um sinal para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados como por um sinal para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não importa a situação. Tem o domínio quem tem um coração manso. Tem um domínio sobre aquela situação quem é paciente. O mais forte não é o revoltado, não é o nervoso, não é o desesperado. Não adianta você ficar brigando, gritando, esbravejando, correndo de um lado para o outro, porque achando que vai impressionar as pessoas, vai mostrar que está fazendo alguma coisa, porque isso, gente, não é sinal de força, é sinal de fraqueza. A força está na calma. A força está na mansidão. A força de Deus está na paciência. Por isso eu disse para você daquela cartinha de hoje de manhã cedo. Era Deus já falando também ao meu coração. Paciente não é a pessoa que não vê o mal. A pessoa que tem paciência não é aquela que o mundo está caindo e ela não enxerga o que está acontecendo. Isso não é paciente, isso é cegueira, isso é tolice, isso é imprudência, pode dar outros nomes. Isso não é uma qualidade, isso é um defeito. A pessoa paciente não é aquela que não vê, é aquela que, vendo tudo, não se deixa dominar pela tristeza. É alegre antes das tribulações, é alegre no meio das tribulações, é alegre depois das tribulações, e porque ela é uma pessoa alegre, ela tem força de vencer o mal. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus.
A gente não toma, às vezes, umas vitaminas para a gente criar imunidade? A alegria é a vitamina C da alma. Não é? Quantas pessoas precisam tomar ali a vitamina C? Ou um limãozinho, não é? De manhã cedo, espremido, uma maravilha. Ou um belo suco de laranja. Em quantos lugares do nosso país, rico em acerola, caju, não é? Só suco gostoso, olha lá. Nosso Brasil, terra boa, né, gente? Terra boa demais. Vitamina C, para imunizar o corpo. E qual é a vitamina C da alma? A alegria. Uma pessoa alegre é dificilmente afetada por essas investidas do mal que tem a intenção de abatê-la, de angustiá-la, de desesperá-la. Então, meu querido, paz ao coração, calma, respira fundo, se amansa, não é? Porque agitado a gente cai em tudo enquanto é cilada. Quando eu estava na academia da Força Aérea, nós tínhamos uns exercícios de sobrevivência na selva, né? Nós tínhamos aqueles exercícios de campanha. A gente fazia o acampamento no meio do mato, e ali a gente aprendia a fazer armadilhas para nos defender dos perigos que poderiam nos atacar, e aprendia a fazer armadilhas mesmo. Depois, um dos testes que nós passávamos, tinha todo um roteiro que nós precisávamos cumprir dentro da mata, e estávamos avisados que estava coberto de armadilhas, porque a gente deveria fazer aquele trajeto o mais rápido possível, cumprindo a missão, que era trazer ali uma mensagem. E muitos dos colegas, né, afoitos e até no desejo de mostrar que ele está empenhado, que ele tem uma grande vibração, ele saía feito um louco pelo meio do mato, caindo e batendo em tudo enquanto era armadilha. É claro que a armadilha, ela era ali, nesse caso, ela era temperada para não causar um dano na pessoa. Mas não deixava de pegar a pessoa e não deixava de machucar um pouquinho, né? E se você caísse em uma, não era problema, mas se você caísse em todas, você chegava todo arrebentado no final. Então a pessoa chegava lá com a mensagem tipo assim: eu fui me destruindo pelo meio do caminho, mas eu estou aqui para cumprir a missão que me foi dada. Isso é burrice. Porque a ideia é a gente não cair nas armadilhas. Angustiado, agitado, a gente vai se destruindo pelo meio do caminho, depois a gente não tem condições de continuar com a nossa missão, porque a gente se machucou onde não deveria. E olha, gente, tem pouca coisa na vida da gente que traz tanta inquietação, não é, quanto a mentira. Uma vida de ilusão é uma vida inquieta. Quanta gente tornou a sua vida angustiada, agitada, inquieta, por causa das próprias fantasias, por causa das ilusões. O demônio, ele é mestre em montar armadilha para nós. Só que a armadilha, ela, para poder pegar a pessoa, primeiro ela não pode parecer uma armadilha. Ela não pode ser vista. Exatamente. E segundo, ela tem que ter uma isca. Sem essas duas coisas, a armadilha não funciona. Então, ela primeiro tem que estar escondida, não pode parecer armadilha. Segundo, ela tem que ter uma isca. E quanta coisa acontece na nossa vida sem a gente perceber por que está acontecendo. Foi o testemunho que a Valdênia falou. Pessoa contando: eu não sei por que acontecia comigo, eu não sei por que eu vivia dessa forma, que a minha vida era tão perturbada, por que eu fazia o mal que eu não queria, porque ela não percebia as redes nas quais ela havia caído. Até que um dia, conversando com a mãe contou para ela. E que bela libertação ela vivenciou. Estava vivendo uma vida de mentiras.
Tanto que você viu, olha o fruto do que ela disse. Enganava, mentia, traía. É uma vida de mentiras. Gente, tudo isso que ela contou e que tantas pessoas vivem e que a gente vive, cada um de nós, na sua medida, na própria vida, são ilusões que só nos levam para o buraco, só trazem tristeza para a nossa vida, só nos arruinam. Quanta gente traz dentro do coração a fantasia imbecil, por exemplo, de um adultério. Pessoa que tiver passado por isso, vai poder testemunhar, e saiu, né? Vai poder testemunhar para você que é só dor, é só tristeza, é só o mal para todo mundo que está à volta. Uma pessoa que vive mentindo, contando lorota para as outras, o que ela pode obter de bom com essa atitude? Não obtém nada, gente. Se ilude achando que mentindo está se protegendo, está garantindo para ela um espaço. Não, ela está se desqualificando, porque todo mundo descobre o mentiroso, todo mundo. A pessoa cai na mentira 1, 2, os mais lerdos, 3, 4 vezes. Chega uma hora que a pessoa acorda, e quando ela acorda, ela não quer mais saber da outra. Tudo que a outra diz, ela não acredita mais. Olha, faz falta certas histórias que a gente ouvia, não é? Quando a gente era criança, porque elas têm um grande ensinamento para nós. E eu contei essas histórias muitas vezes para os meus filhos. Sabe aquela história do menino que, para assustar a vizinhança, gritava: "Tá vindo o lobo"? Conhece essa história, Paulo? Por onde ele passava, ele gritava: "Olha o lobo!" Aí todo mundo corria, chegava lá, era mentira. Aí ele esperava um tempo, quando todo mundo havia esquecido a mentira que ele contava, aí ele gritava: olha o lobo! Aí vinha todo mundo correndo para poder ajudar, ou salvar o gado, ou salvar as galinhas, ou salvar o miserável do menino. Um dia ele gritou: olha o lobo! Ô lobo! E ô lobo! E ninguém veio. Nesse dia, era mesmo o lobo. Não teve o que fazer. Ele virou comida do lobo, né? É o que acontece com todo mentiroso. A pessoa vai mentindo, aí o dia que ela conta a verdade, ninguém acredita. Ela sofre, ninguém acredita em mim. É claro, uma vida de mentira, que traz inquietação para a gente. E olha, todos os pensamentos que trazem inquietação não são de Deus. Guarde isso, grave isso na sua mente, no seu coração, porque essa verdade vai proteger você. Todo pensamento que nos deixa inquieto não vem de Deus. Márcio, eu estou aqui com uma preocupação que está me tirando de mim. Esta preocupação não vem de Deus. Não vem. Porque o que é de Deus não traz inquietação. A gente aqui, você vê a nossa luta todo mês. O projeto Dai-me Almas é para nós um motivo da gente se preocupar. Claro, é uma preocupação, a gente fala preocupação, mas é um zelo, gente, um cuidado com a nossa querida Canção Nova. Mas se você fala assim, e você não fica inquieto? Não, eu fico em paz. Mas trabalho para valer. Ontem eu e a Paula tivemos vários episódios, não é? Em que a gente estava conversando sobre o projeto Dai-me Almas. O mês está chegando ao fim, a porcentagem está atrasada. A gente conseguiu uma vitória tão bonita no mês passado, que a gente não pode perder esse mês. Não é? Quando eu digo perder, é abrir um espaço muito grande entre o 100% e o que a gente obtiver. Então, isso mexe com a gente? Claro que mexe. Mas tirar a nossa paz? Não. A paz não. Porque a paz é fruto da presença de Deus. Se a gente tem Deus, a gente está em paz. Mesmo tendo coisa para fazer, mesmo tendo coisas que nos preocupem, mas são preocupações que se transformam em zelo, se transformam num planejamento, se transformam em atitude, que leva a gente a agir para mudar aquela situação. Não é para a gente se afundar na tristeza, na dor, na angústia. Todo pensamento que traz inquietação não vem de Deus. Ame seus filhos, cuide de seus filhos, faça das tripas coração por eles, mas não perca a sua paz.
Ame o seu matrimônio, lute pelo seu matrimônio, faça de tudo para você estar sempre bem com o seu cônjuge, mas não perca a sua paz. Porque nada que possa acontecer conosco, por pior que seja, é maior do que a presença de Deus na nossa vida. Não é. Então a gente não precisa temer. Porque quando a gente se angustia, a gente cai na armadilha. A angústia, gente, é o elemento do maligno, como a paz é o elemento de Deus. Onde Deus está, a gente sente paz. A gente vive paz. A gente experimenta a paz. Onde o demônio está, a gente experimenta angústia. A gente sente que aquele lugar não é bom, que existe uma presença ruim ali. Às vezes nós não sabemos explicar o que é que está acontecendo naquele lugar, mas a gente nota que aquele lugar não é bom, que ele não faz bem para a gente. É um aperto no peito, é um nó na garganta, é uma vontade de fugir dali. Sabe qual é o nome disso? Angústia. A angústia é uma sensação de que alguma coisa ruim vai explodir contra nós a qualquer momento. Sabe aquela tensão no ar? É a angústia. A angústia é o elemento do diabo, assim como a paz é o elemento de Deus. Onde Deus está presente, mesmo que tudo pareça dizer o contrário, a gente sente paz no coração. Porque às vezes Deus se manifesta, gente, nas coisas mais contraditórias. Às vezes a gente olha para uma circunstância e diz assim, meu Deus, que horror aquilo ali. Só que de repente você percebe que, apesar de estar tudo às avessas, você tem paz. Você nota, há algo de Deus aqui. E aí a hora que você investe, a situação vai se transformando como que por um milagre diante dos seus olhos. Romper com a mentira é fechar a porta do coração para a angústia. Você que não aguenta mais viver angustiado, rompa com a mentira. Passe a falar a verdade. Transforme a sua vida numa verdade. Mas eu não posso dizer toda a verdade, então passe a viver a verdade. Se você errava, pare com o erro. Se você mentia, pare de mentir. Se você traía, pare de trair. Se você roubava, pare de roubar. Rompa com a mentira. Márcio, eu gostaria de dizer a verdade, mas eu não posso, porque se eu disser eu vou preso. Conserte a sua vida. Isso é romper com a mentira. Romper com a mentira é fechar a porta do coração para a angústia, para o mal e, sobretudo, para o maligno. Romper com a mentira é romper com o pai da mentira. É bater a porta na cara da tentação. É dizer, eu não tenho mais nada a ver com você. Não é isso que tantas pessoas têm feito ao usar essa medalhinha, ao colocá-la sobre o coração? É um selo sobre o coração. É dizer, eu estou fechando a porta da minha vida para o que não presta, para o que é ruim, para o que é mal, mas ao mesmo tempo eu estou abrindo a porta da minha alma para Deus. Nós precisamos resistir à tentação das pequenas mentiras e dizer sempre a verdade ao próximo. Porque quando eu vou dizendo a verdade, isso vai se tornando um hábito na minha vida. De tanto dizer a verdade, eu vou desaprendendo a contar mentira. E olha como é interessante. Se eu treino para dizer a verdade, eu paro de fazer besteira. Porque eu sei que se eu fizer, depois eu vou ter que dizer. Porque eu não conto mais mentira. Então até as atitudes da gente vão mudando. E aí a palavra de Deus vai nos dando conselhos que nos aproximam e nos mantêm na verdade. Olha aqui um deles, imperdível. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Você de vez em quando sente raiva? Eu sinto. Às vezes eu sinto tanta raiva diante de situações que a gente não precisava viver, diante de erros que a gente não precisava cometer, diante de perdas que nós não precisávamos ter. Às vezes diante da morosidade de uma pessoa lenta, lerda, a casa pegando fogo e a pessoa está lá, como se nada tivesse acontecendo, como se não tocasse para ela. Me dá um nervo, gente, que você não tem ideia. E o que diz a palavra? Você pode até ficar com raiva, desde que você não peque.
Desde que você não use essa raiva para pisar na pessoa, para fazer maldade, para se vingar. Só que veja, a palavra de Deus faz uma concessão, mas ela não dá um conselho para a gente. Se ire e não peque. Ela diz, você pode até se irar. É uma consideração. Mas o segredo é não se irar. Porque é difícil, gente, a gente não pecar depois que a raiva entrou no coração da gente. Com raiva, a gente faz besteira. Por isso um santo que a Canção Nova ama muito, porque na verdade, antes mesmo de Dom Bosco, esse homem é o pai da Canção Nova, São Francisco de Sales. Por que os salesianos têm o nome de salesianos e não bosquianos? Porque Dom Bosco vivia a espiritualidade de São Francisco de Sales. Um bispo maravilhoso, gente, um mestre de espiritualidade. Se você não conhece, conheça São Francisco de Sales. Se você não sabe por onde começar, dou aqui uma dica para você. Tem um livrozinho dele mesmo, chamado Filoteia. O livro bom demais esse livro. São Francisco de Sales, ele ficou conhecido como o santo da doçura. Só que ele era um homem muito nervoso. Só que todo mundo achava que ele era manso, porque ele não demonstrava a impetuosidade dele. Então ele era um camarada colérico, de temperamento colérico, era um homem nervoso, mas que se controlava. Então para todos ele era calmo. Dentro, uma tempestade arrebentava. Mas por fora ele era uma brisa suave. Então, alguém que sabe o que é se controlar. E o que essa pessoa que sabia se controlar, apesar do temperamento duro e difícil, o que ela dizia? O que ele ensina? Ele diz o seguinte, nunca vos irriteis. Nem mesmo abrais a porta à ira, por qualquer motivo que seja. Ah, Márcio, mas eu tenho razão para poder ficar nervoso. Não abra a porta para a raiva. Minha querida, minha irmã, não abra a porta para a raiva. É mais fácil você se conter e você ter o controle da situação sem você se irar do que você, até por justa causa, se irar. Então ele dizia, por qualquer motivo que seja, não abra a porta para a raiva, para a ira, porque se ela entrar no seu coração, você já não vai poder expulsá-la nem dominá-la quando você quiser. Se ela não entrou, você não tem que expulsar. E você tem o domínio. Se você foi dominado, olha o nome, dominado pela raiva, quem comanda é a raiva, não é mais você. Agora, o que a gente pode fazer nessas situações que nos tira do sério? Para a gente vencer esse impulso, para a gente vencer esse ímpeto, para a gente vencer a ira, tem algumas coisas muito importantes. Primeiro, se você está sentindo raiva, a primeira coisa que você precisa fazer é afastar a raiva imediatamente, desviando a atenção para outra coisa. Então, se você está com uma pessoa, e calando, tá? Cale-se. Porque se você começar a falar, a raiva potencializa. Presta atenção se não é assim. A pessoa está lá o tempo inteiro instigando você, instigando. Você está calado ouvindo, esperando para falar. Você tem intenção de falar. E você está até irritado. Você já notou que quando você abre a boca, a raiva se transforma em fúria? Se você ficar calado, você vai passar menos raiva. Então, o que fazer quando alguém está irritando muito a gente? Distrai. Pensa noutra coisa, vai dar uma volta, sabe? Vai fazer alguma coisa, vai para o jardim, vai plantar uma batata, vai fazer alguma coisa diferente, molhar as plantas, vai dar uma caminhada, faz outra coisa. Márcio, eu não consigo fugir dali. Então você fica olhando para a pessoa, mas fica pensando em outra coisa. Pensa numa coisa boa em vez de pensar na coisa ruim que ela está falando para você. Primeira coisa, distraia-se da raiva e mantenha a boca fechada. Segunda coisa que a gente precisa fazer, recorrer a Deus, a quem cabe manter o nosso coração em paz. Dar paz ao coração da gente é de Deus. Por isso
que a pessoa que não está com Deus tem tudo, mas não tem paz. A pessoa pode ter tudo, não é que tem não, viu? Pode ter tudo, mas não tem paz. Aí eu pergunto, quanto vale a sua paz? Se você não tem paz, você não tem nada. O que adianta você ter dinheiro, você tem que ficar fugindo das pessoas, você tem que ficar fugindo de todo mundo. Gente, o que adianta a pessoa ter recursos se ela hoje não sabe se ela está livre e amanhã se ela está na cadeia? O que adianta você ter se amanhã alguém pode tirar tudo de você porque o que você tem por meios errados? Então, olha, quem não tem Deus pode ter tudo, mas não tem paz. E se você não tem paz, você não tem nada. Terceiro, se a ira por algum momento de fraqueza já pôs os pés no seu coração, você precisa se esforçar para se acalmar e depois, com toda a humildade, fazer gestos de mansidão com a pessoa que irritou você. Está vendo como é mais fácil não deixar a ira entrar, porque depois para você arrancar lá fora, dá um trabalho. Olha esse terceiro. Se ela entrou dentro de você, depois você vai precisar se esforçar para se acalmar e fazer gesto de mansidão com a pessoa. Você ficou furibundo com ela? Vai ter que fazer um gesto de mansidão. Há uns anos atrás, eu estava na faculdade deoniana e uma pessoa lá, ali naquele espaço, me disse uma palavra que me tirou do sério. Me tirou do sério, eu me senti desrespeitado. Eu voltei tão bravo, gente. Tão bravo. Só que quando eu fico bravo, eu não grito, eu não xingo, sabe? Não, eu mantenho a compostura, mas as palavras são muito duras e muito frias. Cheguei na pessoa, dei uma enquadrada nela, falei para ela, olha, você dobra a sua língua quando você for falar comigo, você meça o seu tom de voz. Eu não falo assim com você, você não vai falar assim comigo, você me respeite. Dei uma lição e fui para casa com o coração amargo, porque eu fui muito pesado na lição que eu dei. A pessoa estava errada, mas eu não precisava ter feito aquilo. O que aconteceu? No outro dia lá vou eu pedir perdão, dizer que eu não precisava ter falado aquilo. Ainda me custou uma caixa de bombom. Teve que fazer um gesto. Tive que fazer um gesto. Levei lá um presentinho. Fica comigo, maçã. Eu estou aprendendo, Thiago. Agora custa caro ficar bravo, entendeu? Levei lá uma caixinha de bombom para adoçar o amargor que eu causei no dia anterior. Sabe? A gente tem que praticar aquilo que a gente ensina, sabe? Fez bem para mim? Fez. E olha, a palavra de Deus nos diz para a gente não dar lugar ao demônio. Não dormir com ódio no coração. Se você dorme com ódio no coração, você acorda envenenado pelo ódio. Você pode olhar que quando a sua noite foi ruim, você dormiu com raiva, seu dia seguinte não presta. Você estraga o dia e tem gente que estraga a vida. Então nós precisamos nos reconciliar o mais rápido e sabiamente possível. Por que sabiamente? Se você nota que procurar a pessoa vai dar oportunidade para um novo conflito, não dá para você ir naquela hora, né? Tem que esperar, tem que ter inteligência, até para a gente fazer as pazes. Isso é tirar todas as chances do diabo semear a discórdia e criar inimizade entre nós. É aprender a vencer o mal com o bem. Porque olha, a ternura, o amor, a humildade tem uma força maravilhosa para ganhar o coração das pessoas e fazer com que elas sejam capazes de enfrentar as coisas mais difíceis e mais duras para um ser humano. Como é que eu tenho ajudado os meus filhos? Eu digo os meus filhos, gente, porque eles estão sob a minha responsabilidade. Deus me deu autoridade sobre eles. A tutela deles está comigo. Então, eu sou muito, muito responsável sobre eles. Então, o que eu tenho feito para ajudar os meus filhos a enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar as situações duras pelas quais todo mundo passa? Com ternura, com amor, com humildade, ganhando o coração deles, ganhando a amizade deles. Porque quando um garoto ou uma garota
se sentem amados e queridos dentro de casa, eles não pensam em se matar, não. Olha, quando eles têm acompanhamento, ternura, a não ser que tenha uma doença, não é? Mas quando tem apoio, assistência, acompanhamento, quando são ouvidos, quando são compreendidos, dá trabalho, amar. Quando são tratados com respeito, a pessoa não pensa em se matar. Quando a vida dela é boa, quando ela se sente de verdade amada, não é saber que é amada, é se sentir amada. Olha, as ideias de morte e de suicídio passam longe. Então, como é que a gente ajuda os nossos queridos a suportar as durezas da vida? Com ternura, com amor, com respeito, com humildade. O amor que nós temos pela pessoa leva à conversão. Ontem eu ainda li o testemunho de alguém no Instagram falando do que o sapo disse aqui. A pessoa agradecia por a gente abrir a nossa vida, por a gente contar as nossas experiências. E ela diz, como foi importante para mim ouvir a partilha do sapo, em que ele dizia que a esposa se tornou católica ao ver a conversão do marido. Olha, o amor dentro de casa leva a pessoa a voltar para Deus, a aprofundar as suas raízes em Deus. O amor leva a romper com o crime. A pessoa que roubava não rouba mais. O que traficava não trafica mais. O que mentia para tirar proveito das situações, para de mentir. Porque o amor vai transformando o coração da gente. Aquele que se prostituía, para de se prostituir. Porque já não vê mais sentido no mal. A pessoa quer viver o bem. E aí a palavra de Deus, ela nos diz que se nós temos que nos empenhar, que a gente se empenhe para fazer o bem em toda e qualquer circunstância. Inclusive para ganhar a mais, para que a gente tenha a possibilidade de ajudar as pessoas à nossa volta. Que a gente se esforce pelos trabalhos das nossas mãos para ajudar os outros. Primeiro, para a gente não conquistar algum tipo de privilégio de forma desonesta. E segundo, para a gente conquistar um bem não só para nós, mas conquistar a capacidade de fazer o bem a quem tem menos que nós. Quem age assim, Deus o abençoará. Eu sou testemunha de tanta gente boa, trabalhadeira, que não guarda para si o que conquistou. É direito dela, ela trabalhou, é o suor do trabalho dela, mas ela sabe repartir. Gente, quantas pessoas eu tenho o privilégio de ver porque se aproximaram da Canção Nova para poder ajudar. São pessoas abençoadas. Não falta paz, não falta alegria na vida. Parece que o que ela deu saiu por uma porta, Deus fez entrar mais pela outra, não é? Porque a divina providência não se deixa vencer em generosidade. E eu termino aqui dizendo para você o que a palavra de Deus tantas vezes já nos testemunhou. Às vezes, nós desejamos tanto ser espirituais demais que nós nos esquecemos de ser pessoas boas. Tem gente que é tão espiritualoide que deixa faltar o necessário na própria casa. A pessoa abandona o trato do marido, abandona o trato da pessoa, deixa de lado os filhos para poder se meter dentro da igreja. Quando ela abandona a primeira igreja que Deus lhe deu, que é a igreja doméstica. A pessoa, eu já conheci gente que rezava para o cônjuge morrer para ele poder se dedicar às coisas de Deus. Ou desejo desgraçado de egoísta, né? Nossa. Quer matar o outro para poder se dedicar ao serviço. Rezar para a mulher morrer para depois ele ser padre. Rezar para o marido morrer para poder ficar só para a igreja. Desculpa. Não entendeu nada. Não entendeu nada. A pessoa quer tanto ser anjo que se esquece de ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Então, se nós queremos fazer o bem, nós temos que começar barrando o mal. Temos que começar a fazer o bem por palavras que edificam. Não é o que essa palavra diz? Palavras boas, capazes de edificar. E nada edifica tanto as pessoas como a gente tratá-las com bondade, com amor. E isso nós temos o dia inteiro de hoje para fazer o bem a todo mundo que Deus colocar no nosso caminho. E isso vai ser uma bênção para nós. Isso é uma bênção para você. Tem bastante coisa para fazer hoje, né, Márcio? E só coisa boa. Coisa boa.
tuas bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás.